e hoje nós vamos conversar sobre sonambulismo, êxtase e dupla vista. O que são esses fenômenos e qual a diferença entre eles? Para poder abordar esse tema, temos que falar sobre o que nós chamamos e designamos de emancipação da alma. Durante o processo, por exemplo, do sono, o nosso espírito ele não fica preso ao nosso corpo físico que está momentaneamente descansando. O nosso espírito, o nosso perispírito, ele não tem essa necessidade de se manter também dormindo como o nosso corpo físico. E ele se emancipa, ele se desliga momentaneamente do nosso corpo físico, e esse processo de desligamento parcial é chamado de processo de emancipação da alma. Claro que o nosso espírito ele não fica completamente desligado do nosso corpo. Como eu disse, esse desligamento ele é parcial. Há sempre um fluido que liga um ao outro, que é o que a gente chama do cordão prateado, que é um fiozinho que liga o corpo físico ao perispírito, à alma que está momentaneamente emancipada. Tanto é que se houver uma necessidade de alguma forma para que aquele espírito tenha que retornar ao seu corpo físico, por exemplo, se o corpo vai acordar, isso é feito rapidamente com a velocidade do pensamento, de modo que quando o corpo desperta, o espírito já está lá no corpo, já está junto ao seu corpo. Mas o que é esse processo de emancipação da alma? Porque antes de nós adentrarmos e realmente especificarmos o que é o sonambulismo, o que é a dupla vista e o que é o êxtase, a gente precisa entender o que acontece durante o processo de emancipação da alma, que é algo que se faz presente nos três fenômenos. Então, durante o processo de emancipação da alma, o nosso espírito, ele goza de maior liberdade. E vejam, aqui não é que esteja havendo um processo mediúnico ou a interferência do plano espiritual. Não. Isso é um processo meu, é a minha própria alma, meu próprio corpo, meu próprio perispírito que se emancipa. E todos nós passamos por um processo de emancipação da alma todos os dias quando a gente dorme. Então isso é um processo que a gente chama anímico. A palavra anímico quer dizer, refere-se à própria pessoa. Então não é uma manifestação mediúnica o processo de emancipação da alma, é algo natural que cada um de nós tem, é uma faculdade que todos nós temos. Por isso que ela é anímica, que refere-se, diz respeito a nós mesmos, ok? Então nesse processo de emancipação da alma, o espírito ele goza de maior liberdade. Como ele não está preso ao corpo material, é como se o espírito tivesse momentaneamente vivendo a sua vida de espírito. Então ele se torna mais lúcido, ele se torna mais consciente de si mesmo. Durante o processo de emancipação da alma, ele pode ter acesso, por exemplo, às suas vidas passadas, a ter consciência de todo o seu eu, de toda a sua história evolutiva, porque ele não está limitado pelo corpo material. Então, quando, por exemplo, a gente sonha, nós estamos num processo de emancipação da alma.